Uma noite para esquecer, uma noite para lembrar e aprender. É assim que nós temos que encarar essa derrota cachapante do Bahia no Mineirão, uma péssima apresentação do Tricolor de Aço depois de 3 triunfos consecutivos. Bahia foi até lá e foi derrotado por 3-0 pelo Cruzeiro. O Cruzeiro se recuperando no campeonato e o Bahia, que estava no embalo, acabou voltando a uma fase que nos preocupa e muito. Vamos falar um pouquinho desse jogo, vamos falar um pouquinho dos erros na defesa, dessa atuação desastrosa do Bahia, mas antes vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos. Vamos nessa. Pois é, mais uma edição do Farol Tricolor. Vou de imediato pedindo aos nossos amigos que estão acompanhando esse vídeo que curtam esse vídeo, esse conteúdo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem e compartilhem à vontade para a gente continuar crescendo nesse projeto. Hoje estou aqui sem a companhia do meu pai, a companhia de sempre. Ele está com uma questãozinha de saúde resolvendo, mas está tudo bem com ele. No próximo vídeo aqui do Farol ele já deve estar conosco novamente. Ontem, Cruzeiro 3, Bahia 0 no Mineirão. A pior apresentação do Bahia com Rogério Ceni, porque até aquele jogo terrível contra o Santos, no segundo tempo houve um momento que o Bahia jogou direitinho, criou, teve oportunidades, fez o gol, saiu na frente para depois tomar aquela lamentável virada no final. Ontem não teve nada disso. Ontem foi ruim do início, praticamente do início ao fim, dá para se dizer. E nós temos alguns destaques para fazer, mas antes vamos dar aquela olhada na tabela, porque é sempre importante, é sempre aquele norte que a gente gosta de ter para avaliar a situação do Bahia. Ontem teve um resultado, vendo um pouquinho lá, né, a parte de cima da tabela, sempre começando por lá. O Botafogo teve o seu jogo adiado, segue ali com 28 partidas apenas, mas seus concorrentes diretos jogaram todos ontem. Né? Teve o resultado do Palmeiras, o Palmeiras goleando o São Paulo e voltando ali a briga. O Palmeiras tem condições, né? Ainda, todo mundo se tropeçar, o Palmeiras tem um elenco fortíssimo, como a gente já destacou várias vezes. Ontem goleou de maneira humilhante o São Paulo e está ali avisando que está presente, que não pode vacilar com ele. Mas, por outro lado, apesar do Botafogo ter tido seu jogo estranhamente adiado, o Bragantino perdeu para o Atlético Mineiro em casa. O Atlético perde o clássico do Cruzeiro. A gente fala, ah, não, o Atlético agora vai ter realmente aquela baixa, vai desanimar. Aí o Atlético vai e vence o vice-líder do campeonato fora de casa. E o Flamengo, que estava dando 1-0 no Grêmio, no jogo que parecia que estava morto ou moribundo, acaba virando, tomando a virada. O Grêmio vira lá no seu estádio, na arena, vence o Flamengo. Então o Botafogo não jogou, mas tem por que comemorar. Dois adversários diretos perdem seus jogos, jogos que estavam ali na conta. O Bragantino, depois desse resultado ruim do Atlético, poderia vencer mais uma, e o Flamengo estava na frente do Grêmio, vinha embalado, o Grêmio cheio de problemas, mas as coisas pelo menos não deram tão errado para o líder Botafogo. Mas na parte que mais nos interessa, tivemos que o Cuiabá perdeu ontem em casa para o Corinthians ultrapassa o Bahia com esse resultado, o Cruzeiro nos venceu por 3-0, então toma a frente em relação ao Bahia, mas está ali ainda a 3 pontos, né? Nos ultrapassou, né? Colocou 3 pontos no Bahia, porque estava empatado em número de pontos, mas com número de triunfos menor. Né? O Internacional ainda não jogou e o Bahia tomou 3-0 do Cruzeiro. Vamos falar mais sobre esse jogo já já. O Goiás, olha esse resultado interessante para o Bahia. O Goiás perdeu mais uma partida alucinante, uma partida impressionante do Goiás. Depois de tomar 6-4 do Bahia, tomou ontem 5-3 do Fluminense. Parece que o Goiás está até jogando outro esporte nos últimos jogos. Vasco e Santos ainda jogam hoje. O América perdeu novamente, praticamente selando o seu rebaixamento. Curitiba também em situação complicadíssima, mas o Vasco e o Santos não podem passar o Bahia, mas podem se aproximar do esquadrão depois dos jogos de hoje. Vamos dar uma olhada então na escalação do Bahia. Eu tenho algumas observações para fazer sobre essa escalação do tricolor. A gente já esperava algumas coisas. Meu pai, inclusive, me antecipou aqui, falou que a escalação de Rogério tem sido conservadora. E de fato foi novamente conservadora. Né? Rezende, que voltou de suspensão, fez o quê? Retomou o seu lugar. Jogou ao lado de quem? De Acevedo, que fez aquela partidaça? Não. De Iago Felipe, também jogou bem contra o Fortaleza, mas que tem sido também a preferência de Rogério Ceni.
mas a gente apostava também numa volta de Vitor Hugo, que não aconteceu porque Vitor Hugo não esteve apto, não estava nem no banco. Então foi mantido Raul Gustavo. De resto, o time foi o mesmo do jogo contra o Fortaleza, mas o que é que a gente tem para observar em relação a isso? É algo que a gente já estava conversando aqui. Existem algumas posições que Rogério tem escolhido seus jogadores assim com muita firmeza, mas que não são posições que me parecem claras. Vamos só repetir a escalação do Bahia. O Bahia jogou com Marcos Felipe, Gilberto, Canives, Raul Gustavo e Camilo Cândido, Rezende, Iago Felipe, Tassiano, Cauli, Biel e Everaldo. Ontem deu errado. Por que deu errado? Rogério estava muito chateado na entrevista pós-jogo e a impressão que eu tive do comentário dele foi que ele não esperava um Cruzeiro tão cauteloso. A gente, talvez pelo triunfo contra o Galo no Clássico, talvez por jogar em casa, precisar do resultado, continuar precisando, né? A gente esperava um Cruzeiro, o Rogério esperava um Cruzeiro saindo mais por o jogo e ele se surpreendeu, segundo as próprias palavras dele, com o espaço que o Bahia teve para sair jogando e para construir suas jogadas ali no meio de campo. O Cruzeiro jogou com, como se diz hoje, com bloco baixo, né? Ou seja, jogou com um time não tão avançado, não fez pressão, é assim que eu costumo falar, e o Bahia conseguiu chegar até a intermediária, mas a partir daí o Cruzeiro marcou forte e o Bahia não encontrou alternativa nenhuma. Uma atuação muito ruim do Bahia ofensivamente, porque não criou, mas especialmente, vamos chover no molhado, vamos falar novamente disso, uma atuação muito ruim do Bahia defensivamente. Antes do lance do gol, que foi aos 19 minutos do primeiro tempo, já havia o Cruzeiro já havia feito um cruzamento a partir do seu lado esquerdo, lado direito da defesa do Bahia, que o atacante do Cruzeiro se antecipou e quase fez 1-0, né? E aí do outro lado, aos 19 minutos, houve mais um cruzamento, não aquele cruzamento da jogada trabalhada que vai até a linha de fundo, o cara entorta o lateral e faz um cruzamento perfeito, não foi nada disso. Foi um passe para trás, um cruzamento de uma parte afastada da grande área. E aí Marcos Felipe sai indeciso e Canu simplesmente faz o gol contra. Parece aquela jogada de bala que o sujeito diz assim: "É minha", né? E aí ele vai de cabeça e faz o gol contra. E pronto, Cruzeiro 1-0. Perguntaram até para Rogério na entrevista se a partir daí o Cruzeiro baixou as linhas tudo. O Rogério falou: "Não. O Cruzeiro jogou com as linhas baixas desde o início". Isso claramente surpreendeu Rogério. E a partir daí tivemos o quê? Tivemos um Bahia que foi para cima, que criou oportunidades, nada disso. O Bahia teve mais posse de bola, mas o domínio mesmo, as chances efetivas continuaram a ser muito mais da parte do Cruzeiro. O Cruzeiro foi um time mais perigoso por quase todo o jogo, ainda que o Bahia tenha tido maior posse de bola. E aí, o que é que acontece no início do segundo tempo? Iago Felipe erra um passe, não foi só Iago Felipe que errou passe no jogo, né? Iago Felipe erra um passe, o Cruzeiro arma um contra-ataque do lado direito da defesa do Bahia. Olha como a gente está destacando isso. A gente fala muito do lado esquerdo, do problema de Camilo Cândido, mas essa aí foi do lado direito, do lado de Gilberto, da cobertura que tem que ser feita também do lado direito. O jogador foi até a linha de fundo e pegou estranho, pegou mal na bola. Marcos Felipe tentou antecipar o cruzamento, voltou, tocou na bola e a bola entrou. Ou seja, uma jornada também ruim de Marcos Felipe. É bom que se diga. E já na parte final do jogo, nesse momento o Bahia até conseguiu criar alguma coisa. Um cabeceio de Everaldo, que passou perto, um bom chute, uma boa finalização de fora da área de Gilberto, que chegou a raspar a trave, mas o Cruzeiro não deixou de criar. Criou alternativas perigosas, continuou levando perigo pelos lados do campo. E o Cruzeiro, mesmo nessa situação, ainda foi melhor que o Bahia, ainda levou mais perigo que o Bahia, até que em uma jogada assim de mais um lance de desatenção da defesa, mais um cruzamento de muito longe, que não é uma jogada trabalhada, não é uma jogada em que o Bahia foi envolvido, é um cruzamento meio em diagonal. E aí, Canu não acompanha o atacante do Cruzeiro, e o Cruzeiro dá números finais à partida, sendo que no final do jogo podia ter sido até mais. Marcos Felipe fez pelo menos uma boa defesa no chute de longa distância, e o Cruzeiro ainda criou algumas alternativas perigosas. Então, o que é que a gente tem para falar? Sobre a escalação de Rogério Ceni, sobre as opções de Rogério Ceni, foi que ele fez? Ele escalou um time no formato que vinha sendo, escolhendo os jogadores que vinha escolhendo. Só que eu acho que essa sequência de resultados positivos mascara algumas questões que precisam ser discutidas. Por exemplo, Gabriel Xavier tem que ser reserva da defesa do Bahia?
tanto eu como meu pai já falamos. Na nossa opinião, não. Gabriel Xavier está melhor do que Canu jogando do lado direito da nossa defesa. E Rogério fica preso a essa questão de jogar com um jogador canhoto do lado esquerdo da defesa. Mas será que não é melhor colocar um destro como Gabriel Xavier por lá? Um destro que esteja em melhor fase, um destro que tenha capacidade para isso? Gabriel Xavier, inclusive na base, jogava muitas vezes pela esquerda. Então, Gabriel é um jogador que, apesar de ser destro, pode jogar dessa maneira. E Gabriel tem cancha já, pelo que demonstrou, para jogar, inclusive no lugar de Canu, com atuação péssima ontem. Canu foi diretamente responsável pelo primeiro e pelo terceiro gol do Cruzeiro. Então, essa composição da marcação da defesa do Bahia é algo que já tem que ser questionado. Assim, eu sei que Vitor Hugo ficou de fora, mas não vinha bem. Quem entrou, Raul Gustavo, vem bem, vem demonstrando condição mesmo de ser titular. E Canu vem demonstrando mesmo condição de ser titular. Canu tem falhado muito, Raul Gustavo tem falhado, Vitor Hugo tem falhado muito. E Gabriel Xavier está lá no banco, esperando qualquer uma das vagas para ele. Não está na hora de Rogério Ceni pensar nisso? Outra coisa que o Rogério Ceni está na hora de pensar é a cobertura dos laterais. Né? Gilberto está sofrendo também. Ele é melhor marcador que Camilo Cândido, mas não tem jogado bem. E eu não sei até que ponto isso é parte dele ou da cobertura que é feita. Então, Rogério tem que repensar tanto alguma alternativa. Do lado de Gilberto, sinceramente, eu não improvisaria Jacaré, eu não colocaria Cicinho. E André ainda não mostrou ao que veio nesse ano. Jogador que tem grande potencial, eu tinha muita, assim, confiava que ele fosse crescer bastante nessa temporada, mas até agora não aconteceu. Então, a titularidade de Gilberto, ele não pode perder. Então, tem que se falar com ele, tem que se falar com os jogadores que fazem a cobertura. Quem é que está daquele lado dele? É Iago Felipe, é Tassiano. Então esses jogadores têm que arrumar, o Rogério tem que arrumar esses jogadores de uma maneira que o nosso lado direito não fique também tão vulnerável. E do lado esquerdo, Camilo Cândido ontem foi substituído novamente por Matheus Bahia. Eu acho que Rogério Ceni já está pensando na possibilidade de Matheus Bahia quando o adversário jogar muito do lado esquerdo. E essa cobertura ali, porque Camilo Cândido não é um grande marcador, tem que ser mais bem feita. Outra questão, Iago Felipe. Iago Felipe fez boas partidas nos jogos anteriores, mas Iago Felipe deve ser titular para Acevedo ser banco. Também já falei aqui e meu pai já falou também. Essa é outra posição de Rogério que precisa ser revista na minha leitura. Para mim, o formato ideal dessa cabeça de área do Bahia com dois jogadores marcadores é com Rezende e o uruguaio Nicolas Acevedo. À frente, a gente ainda tem outro questionamento. Outro questionamento. Everaldo deve mesmo ser o 9 garantido titular? Eu sei que Everaldo fez 3 gols contra o Goiás. Everaldo jogou bem contra o Internacional, mas no jogo contra o Fortaleza já não foi bem e ontem foi muito mal, assim como o resto da equipe. Todo mundo foi mal ontem, basicamente, né? Então são posições que o Rogério tem parecendo que estão assentadas, parecendo que ele já tem essa parte do time definida, mas ele tem que repensar essas posições. Porque aqueles triunfos estão acabando por mascarar problemas que o time apresentou mesmo nos resultados positivos. Então, Rogério tem questões a ajustar, Rogério tem pontos a repensar, tanto na escolha de jogadores quanto no esquema de coberturas. Então, Rogério ontem, só para falar das substituições, fez uma substituição forçada. Cauli, ele saiu com a coxa, aparentemente uma lesão na coxa, e provavelmente por ser uma questão muscular, ele já ficaria de fora do jogo contra o Palmeiras, que é daqui a 3 dias, mas Cauli, além de tudo, ainda tomou um amarelo. Tive aquela impressão de ser aquele amarelo meio, já não vou jogar, vou tomar aquele amarelo também, né? Um amarelo por reclamação já no banco de reservas. Então Cauli não enfrenta o Palmeiras de todo modo. E aí, no lugar de Cauli entrou o Ratão. O Rogério foi engraçado também, ele corrigiu um repórter, né, que fez uma pergunta para ele, ele falou, aí Biel veio fazer a posição de Cauli, e ele falou, não, Biel ficou na posição dele, Tassiano centralizou, e quem entrou na direita, na verdade fazendo mais ou menos o que Tassiano estava fazendo, foi Rafael Ratão. Rafael Ratão é um jogador que eu pensaria em usar como centroavante. E também pensaria em jogar como centroavante, como alternativa. Mas do que surge no momento, eu acho que vale a pena pensar em Rafael Ratão como centroavante no lugar de Everaldo. Rafael Ratão entrou pela direita, também não fez bom jogo, o Bahia em geral não fez bom jogo e não foi diferente com os jogadores que entraram no segundo tempo. Né? Depois dessa substituição ainda no primeiro tempo, né? Ainda por conta da lesão de Cauli no primeiro tempo, Rogério fez 4 substituições
logo depois de ter tomado o segundo gol, mas 4 substituições, né, juntas, né? Rogério tirou Camilo Cândido por Matheus Bahia. Rogério fez substituição também de Biel, colocando no jogo Ademir. E Rogério fez ainda mais 2 mudanças na segunda etapa. E o que é que Rogério quis, assim, fez a substituição também, né, como eu já falei, de Nicolas Acevedo entrando no jogo, no lugar de Iago Felipe. E Rogério tem, assim, eu acho que Rogério tá pensando nessas mudanças. Não fez até agora, mas Rogério está pensando em mudanças, pensando em alternativas. Eu só não sei se elas já vão vir, considerando esse pouco tempo que o Bahia terá para treinar, né, já vão vir na próxima partida. Mas, Rogério, as mudanças surtiram um pouco efeito. O Bahia foi um pouco mais perigoso depois de tomar o segundo gol, como a gente já falou, mas o Cruzeiro seguiu tendo as melhores alternativas. E esse jogo aí é aquela noite em que tudo deu errado. O Rogério também usou essa expressão na entrevista. Mas eu não diria que é um jogo para esquecer. Eu acho que esse é um jogo para se pensar e se lembrar. E tudo que o Bahia precisa ajustar, que não é pouca coisa, para que o Bahia consiga, de fato, fugir dessas proximidades do Z4, se firmar ali na Sul-Americana e agora, depois desse jogo, qualquer pretensão maior do que lutar por essas últimas vagas da Sul-Americana fica muito, mas muito distante da realidade do esquadrão. Estou aqui sozinho, sem meu pai, para dar seus comentários, suas opiniões, fazer os seus comentários mais ácidos, assim, que ele é muito bom nisso, de chamar atenção sobre determinados detalhes, mas certamente ele estará de volta conosco no próximo vídeo. E eu vou encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez a enorme audiência, a audiência que tem crescido bastante aqui do canal, pedindo que curtam esse vídeo, se inscrevam, ativem as notificações, continuem comentando e compartilhando à vontade, todos os amigos que fazem comentários muito produtivos. Essa semana eu tenho a impressão que aquele pessoal que andava sumido vai voltar para dizer uma gracinha ou outra, mas se vier em paz a gente deixa, senão a gente pode apagar um pouquinho eles, que também não faz mal a ninguém, que esse aqui é um canal do Esquadrão e para a torcida tricolor, esperando que o Bahia consiga juntar os cacos, o Rogério consiga ajeitar, né, o que houve de errado, e foi muita coisa de errado, e o Bahia ter um desempenho diferente na partida duríssima contra o Palmeiras, que vem de um triunfo histórico contra o rival São Paulo. É isso aí, estaremos de volta em breve para o pré-jogo do próximo jogo do Esquadrão e muitas outras novidades cada vez mais próximas. A gente vai anunciar por aqui. Até a próxima, galera tricolor, e bora Bahia!